Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho de exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Antes de iniciarmos a nossa exposição, gostaríamos de convidar a todos para o trabalho de irradiação, que é o momento em que nós nos reunimos em prece, pedindo a Deus por todos aqueles que necessitam e também por nós mesmos. Então, aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos entre corações amigos para o trabalho dessa noite. Que as nossas preces possam chegar até Ti, Pai, retornando como luz a todos aqueles que necessitam. Que essa luz, Pai, possa invadir os nossos lares, chegando a todos os cômodos e a todos aqueles que convivem conosco, os nossos afetos e amores. Que possamos também nesse momento pensar nos nossos desamores, nas pessoas com quem ainda temos provas para passar, e que elas também possam, Pai, receber um cadinho do Teu amor. Que essa luz possa se expandir, chegando até os lares dos nossos vizinhos, até o nosso bairro, nossa cidade, estado, pelo nosso país e pelo nosso planeta, esse globo escola tão importante para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que esse amor, essa luz que emanam de Ti, Pai, possam chegar até os nossos governantes, as pessoas que têm a responsabilidade de nos auxiliar e conduzir para o bem de todos. Também, Pai, pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, passando pelas provas das dores físicas, que eles possam receber o conforto de acordo com a sua necessidade, seu merecimento, e que essa fase possa também servir de aprendizado, colhendo frutos para a vida eterna. Pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram em lares de acolhimento, em presídios, em centros de reabilitação, que eles também possam, Pai, receber o consolo, o esclarecimento tão necessários. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, necessitados do amor, da caridade, do trabalho de todos nós, que nós possamos, Pai, como aprendizes do Evangelho, ser também trabalhadores da Boa Nova, auxiliando a todos esses irmãos necessitados e auxiliando também a nós mesmos. Pedimos que, nesses momentos de harmonia, possamos estar preparados, abertos aos esclarecimentos, ao estudo da noite. Gratos também somos aos bons amigos, responsáveis pelo trabalho da exposição doutrinária, e também a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, que nos conduz, nos mostra o caminho e nos convida a trilhar com Ele. E que assim seja. Tenham todos uma ótima exposição.
Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais esse encontro promovido pela nossa amada Casa Espírita Fraternidade, a fim de que possamos refletir sobre a luz do Evangelho os ensinamentos do Cristo. O tema de hoje é sobre a candeia. E a doutrina espírita, ela nos traz várias obras que nos esclarecem a respeito desse tema. Então temos uma vasta oportunidade de consulta, de esclarecimento sobre o tema que hoje nos é proposto. Começamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Também na obra de Rodolfo Caligari, Parábolas Evangélicas, que está lá na página 58. Martins Peralva também nos traz, no Estudando o Evangelho, no capítulo 3, que trata sobre renovação. Também Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, também nos traz na sua obra, juntamente com Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, pelo André Luiz, na primeira parte, no capítulo 2, onde nos fala sobre o corpo espiritual, no item Centro Coronário. Nosso Chico também nos traz, através da sua obra da Fonte Viva, através do Emmanuel, o capítulo 81, com o título A Candeia Viva. Também, pelo Chico, na Vinha de Luz, sobre o título de Vê, pois, no capítulo 33. E por último, Caibal Schulters com a Parábola da Candeia. Essas são as obras no qual nós nos inspiramos para trazer essa reflexão no momento de hoje, nesses breves instantes. É claro que o período aqui no qual nós estamos disponíveis não seria o suficiente, mas fica aqui o convite para que os irmãos possam, no segundo momento, verificar numa dessas obras, ou quiçá em todas elas, e identificar o tema aqui proposto e um esclarecimento mais aprofundado. Então, irmãos, comecemos com o significado, né, da parábola da candeia. Primeiramente, nós vamos ver o significado da parábola no sentido geral de todas as crenças e religiões cristãs. E sim, no segundo momento, nós nos direcionaremos para a visão espírita. Então, no significado geral, a parábola da candeia, em que Jesus nos fala, ninguém coloca a candeia acesa debaixo de um alqueire ou de uma cama. Em sua parábola, o que Jesus quer nos dizer com isso? Né? Por que esses elementos? Porque eram os elementos que tínhamos na época. Né? Então, Jesus, sabiamente, como todo mestre, ele usava os recursos da época para se comunicar com seus apóstolos e com as pessoas, né, do lugar. E através, usando os recursos da época, a contextualização da época, ele nos passava os seus princípios espirituais. Né? O que ficou bem claro também na parábola da candeia. Então, o pano de fundo da parábola da candeia, no primeiro século, ou seja, né, a partir do advento de Jesus, as casas eram iluminadas por candeias. Uma candeia, basicamente, era um vasilhame feito de barro, né, ou uma outra espécie qualquer, com uma espécie de argola e uma formação nas extremidades, que acomodava um pavio, né, molhado numa porção de óleo, que servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. Sabemos que naquela época ainda não existia a luz elétrica. Né? Então, essa era a fonte de iluminação dos ambientes. Em outras palavras, as candeias eram lâmpadas que iluminavam as casas no tempo de Jesus.
As casas mais ricas, né, contavam com várias candeias. E as casas mais pobres, geralmente, possuíam uma candeia. Era o suficiente para iluminar todo o ambiente. Essa é a candeia. E o alqueire? O que significa o alqueire? O alqueire da palavra era um tipo de cesto comum na época para guardar cereais e também medir a quantidade de cereais. Então existe, dentro da literatura, né, algumas explicações a respeito do alqueire e das medidas, das tabelas de medidas que eles comportavam. Mas para nosso tema é isso. Eram geralmente, né, vasilhames que guardavam os cereais da época. E a cama, que Jesus também fala, na realidade não eram as camas de hoje, eram colchões enrolados. Mas o que isso significava dizer? Né? Que não se coloca a luz embaixo, né, ou sob um cesto, ou debaixo da cama. E nós veremos o significado disso a seguir. E por último, Jesus também fala do velador. O que é o velador? Então o velador que aparece na parábola, e faremos mais de uma vez a citação, era o objeto sob o qual a candeia era colocada. Ou seja, o velador podia ter diferentes formas, dependendo do tipo de casa. Mas era um objeto simples, com o objetivo de colocar a luz, a candeia, a luz, um pedestal onde pudesse irradiar a iluminação. Tá? Em algumas casas era uma concha no centro, no pilar da casa. Em outras era um tipo de prateleira. Em outros era uma saliência na parede. Tá? E nas casas mais abastadas, talvez era um pedestal mais ornamentado. Mas esse era o objetivo, colocar a luz numa posição mais elevada, mais de destaque possível para iluminar o ambiente. Mas por que Jesus usa esse sentido? Né? Então, tomando, por exemplo, o texto, né, do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, versículo 21, Jesus pronunciava a palavra candeia para um grupo dos seguidores mais próximos, ou seja, era um elemento comum da época a todos. Né? Então ele introduziu essa parábola, na realidade, com duas retóricas. Primeira, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? É uma questão. Se coloca a candeia no ponto de iluminação, né? Ou se fôssemos usar hoje uma vela ou uma lâmpada debaixo de um cesto, né? Ou de um cômodo qualquer. Segundo, não deveria ser colocada num velador? O que é o velador? Algo que está numa posição de iluminar, de orientar. Então, nesse sentido simples, a candeia tem o objetivo, né, de iluminar o ambiente. Essa seria a questão. Esse é o elemento que Jesus usa para fazer os esclarecimentos, para nos trazer, né, à luz do Evangelho, as verdades que deveriam ser ditas. Então, nessa questão retórica, o objetivo é provocar uma reflexão, à medida que o ouvinte pressupõe em sua resposta. Ou seja, a primeira questão sugere uma resposta negativa. Ninguém vai colocar uma candeia, uma vela, uma lâmpada, nos dias de hoje, né, debaixo de uma cama ou sob um cesto. Fato consumado. Já a segunda sugere uma resposta positiva, né, que é esperado que coloque a lâmpada acesa no local apropriado que faça com que a luz se espalhe pelo ambiente. Certo? Então, uma lâmpada dentro de qualquer residência, ela vai estar sempre no lugar mais alto da casa, não embaixo.
E aqui vale lembrar também o que Jesus pronunciou na candeia ao falar de seus seguidores. São a luz do mundo. Né? E temos dentro, né, dessa reflexão, dentro da doutrina espírita, né, que brilhe a vossa luz. Então, Jesus já naquela época já dizia que éramos, não? A luz do mundo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Mas a figura da candeia, ela torna-se inegável relacionando a palavra de Deus. E o que a gente está falando agora? Sabemos que nós, enquanto cristãos, independente da religião, não somos luz em nós mesmos. Os cristãos não são luz em si próprios, não somos luz em nós mesmos. Mas refletimos a luz daquele que é a própria luz. O que isso significa? Que esse verbo da luz vem de Deus. Lá em João nos esclarece isso. Que é o quê? Quem produz o brilho, quem produz a luz. Né? Então, o que produz o brilho da vida do cristão é a palavra de Deus. É o segmento. Né? São os desígnios de Deus. Nesse sentido, nós, os cristãos, devemos ter como somos os instrumentos através da qual a luz do Evangelho pode iluminar. E os verdadeiros seguidores são aqueles que têm as vidas controladas pela palavra, mas não o controle, né, de vigilância. São aqueles que seguem a palavra de Deus, que buscam os testemunhos e que levam esse testemunho aos homens de fato. Cristo é a luz do mundo, nosso modelo e guia. Né? Abastecido por essa palavra, nós, os cristãos, podemos fazer brilhar as verdades de Deus ao mundo. E podemos fazer brilhar a nossa própria luz. Que não é própria nossa. Ela resplandece através do que nós seguimos, né, da palavra de Deus. Com isso também, como falamos em luz, que brilhe a vossa luz, né, que se faça a luz, significa dizer que nada está oculto. Em conexão com o raciocínio da candeia, que fica exposta a iluminar o ambiente, que esse é o objetivo, Jesus nos diz, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Palavras descritas por Marcos no capítulo 4, versículo 22. O que essa frase nos traz? Ela nos indica um paralelo de que o que está escondido um dia vai ser revelado. Nos dias de Jesus, muitos dos líderes religiosos da época, né, estavam basicamente ocultando a verdade. A verdade debaixo de, como nós chamamos, de um amontoado de tradições humanas que moldavam uma religiosidade que nós chamamos de hipócrita. Mas a verdade pura de Deus deve brilhar. E sempre brilha. E sabemos nós que hoje ainda isso existe muito, né? Os equívocos, as distorções da palavra de Deus. Então, é possível fazer esse paralelo. Jesus estava enfatizando a realidade do que o seu ensino não tinha o propósito de ficar escondido. A progressão desse ministério deixou claro que ele não havia vindo ao mundo para ocultar a verdade, mas para torná-la conhecida através daqueles que a ouvem. Daí a exortação do Cristo. Se alguém tem ouvidos de ouvir, que ouça. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 23. Nesse sentido, né, ou um outro sentido, agora, a esfera da articulação humana é possível dizer que a luz da verdade de Deus, através de Cristo, comunicada, nada permanecerá oculto para sempre. E nós veremos isso na sequência, o porquê. E qual é a responsabilidade nossa diante dessa luz?
Por fim, a sequência da parábola da candeia nos traz que uma advertência de Jesus. Atentai no que ouvis. Com a medida que tiveres para ouvir, também será medirado e se vos acrescentará. Pois ao que lhe fará e ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Meio complexo isso, parece vindo de Jesus, né? Marcos capítulo 23. Mas o que Jesus está querendo nos dizer com isso? Que se alguém tem ouvidos para ouvir, então que ouça. Mas não basta ouvir coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. É preciso haver ensino certo e correto. Retidão nos nossos atos. Nesse ponto, Jesus chamou seus ouvintes a um exame de responsabilidade e conduta. Então, o que isso significa? Jesus trazer a parábola da candeia com a questão da responsabilidade diante da luz. Sim, é necessário que tenhamos ouvido para ouvir, olhos para ver. Mas também é necessário que sejamos racionais o suficiente não apenas para sermos meros ouvintes ou meros reprodutores da palavra de Deus através do Evangelho trazido por Cristo. É necessário, sim, uma atitude. É necessário, sim, a execução. E isso vem o quê? Através da nossa transformação moral, que nos leva o quê? A resplandecer essa luz, esse brilho, que vem ao encontro da humanidade de uma maneira geral. Então, uma vez esclarecidos, não se faz apenas necessário que possamos estar divulgando a palavra do Cristo. É preciso vivenciá-la. Só assim poderemos fazer com que brilhe a nossa luz. Só assim seremos o sal da terra. E é isso que Jesus nos traz quando ele nos fala da nossa conduta e responsabilidade moral. Então, a resposta da pessoa à luz da candeia que ilumina é algo de muita importância e de uma relevância e urgência ao extremo. O ouvir espiritual determina quanto temos de dar ao outro ou quanto mais ouvimos a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais ouvirmos a palavra de Deus, quanto mais seguirmos a Deus, e quando falo em Deus, também representado pela figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, com quem nós temos que nos orientar, mas teremos necessidade de compreensão e também teremos a capacidade de compartilhar essa luz, esse brilho, no qual nós conseguimos obter, sempre através dos ensinamentos do Mestre. Mateus nos fala do discurso sobre o sal e a luz. Vós sois o sol da terra, Jesus já nos dizia. Vós sois o sal da terra, né? E brilha a vossa luz. Jesus queria se fazer entender, através dessa parábola, né, que uma vez iluminados pela luz do Evangelho, deveria essa luz ser levada a todas as pessoas. E o alqueire aqui é um vaso, que chamamos de anticalcado, ou um vasilhame. O que significa o alqueire? Alimentação. Então não se coloca a luz embaixo do alqueire. Ou seja, essa luz, uma vez recebida, esses esclarecimentos que nós estamos obtendo, uma vez recebidos, não é possível, não devemos colocá-lo debaixo do alqueire, ou seja, ocultá-lo, escondê-lo. Deixarmos num lugar reservado, circunscrito, limitado. É necessário que coloquemos, né,
algo que esteja acima, para que se possa, então, né, essa luz resplandecer e chegar, né, aos lugares mais distantes possíveis. É isso que Jesus nos fala sobre a questão da luz e do alqueire. Não se põe debaixo do alqueire. Uma vez recebendo a iluminação, os esclarecimentos, é preciso divulgá-los, mas não divulgá-los apenas com o verbo, né, teórico, mas com o verbo da ação. Não com o verbo num estado, não, mas com o verbo da ação. Então, dentro da visão espírita, como nós vemos isso? Na visão espírita, né, é de causar admiração que Jesus tenha colocado. Não se deve colocar debaixo do alqueire, né? Não se coloca a luz debaixo do alqueire, quando ele próprio não nos revelava as verdades, né? Num primeiro momento, ou de imediato. E essa alegoria nos causa, a muitos, né? Pode nos parecer que ela não seja contraditória. Mas não existe nada de contradição nas palavras de Jesus. Nunca houve e nunca haverá. Ele explicava aos apóstolos na época, né? Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condição de compreender. Então, se veem, olham, ouvem, mas não entendem. Então, deste modo, indica que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem possam ver a luz. Era esse o objetivo de Jesus. Mas, exatamente, todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daqueles, né, que precisavam ouvir, que também quisessem se instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz por demais poderia se vislumbrar sem nada se esclarecer. E Kardec nos explica isso lá no Evangelho, no capítulo 24. É o mesmo se comparássemos, né, dentro da área educacional, dentro de uma classe de educação infantil, quiséssemos, então, ensinar equação de primeiro grau. Ainda, né, essas crianças não estão em condições de amadurecimento de entender, né, tamanha equação. Mas vai chegar um dia que o amadurecimento chegará. Então, se poderá, no momento certo, se revelar, né, passar esses conhecimentos. É assim que Jesus trata. E por isso nós sabemos ainda, no estágio que nós nos encontramos, ainda nos falta muito a ser esclarecido. Ainda muita coisa ainda não nos foi revelada. Não porque Jesus não tenha querido, é porque ainda não atingimos a maturidade necessária. Com tamanha revelação, talvez nos vislumbrássemos, talvez nos apavorássemos. Quiçá, né? Qual seria a nossa reação e as consequências disso? E Jesus sabe o tempo certo. Assim como os pais sabem, né, no que tange a educação dos filhos, né? Os professores na educação dos alunos. Então, segundo Jesus, não pode existir mistérios absolutos. Jesus não tem mistérios absolutos. Nada há de secreto que não venha a ser conhecido num determinado momento, num próximo momento. Tudo que se acha oculto será descoberto. E um dia que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado. Ou seja, é um estágio de amadurecimento espiritual que ainda estamos a caminho. Então, aqui na Terra, no nosso planeta, ainda de provas e expiações, nós ainda nos encontramos, como diz Kardec, num nevoeiro. Por isso que os esclarecimentos ainda não nos são claros, não nos permite uma visão clara. E a parábola da candeia nos fala sobre isso. Como o ensino de Jesus tem o propósito da propagação, né? O propósito de propagar os ensinamentos.
E essa parábola de Jesus está registrada no Evangelho, né? No sinóptico de Marcos, no capítulo 4, em Lucas, no capítulo 8, em Mateus, no capítulo 5. Todos eles tratam do mesmo tema. E é colocado: e ninguém que acenda uma candeia e põe em oculto, ninguém que acenda uma luz, né? E na realidade omita, nem debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, num lugar de destaque, para que os que entrem vejam a luz. Esse é o objetivo. A candeia do corpo é o olho, segundo Jesus. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Olha, Jesus fala da simplicidade. Mas, se o teu olho for mau, o teu corpo será tenebroso. Olha o tempo. Vê que, então, se não há luz em ti, haverá trevas. Se, pois, todo o teu corpo for luminoso, não tendo em trevas, em parte alguma, todo ele será luminoso. Jesus usa, né, de temas poéticos nos seus ensinamentos. Então, como a candeia que ilumina com o seu resplendor, né? Enfatiza lá Lucas no capítulo 11. Então, na verdade, o que isso nos significa? Que a palavra explícita através da parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. E se fica muito claro que isso se dá através da melhora constante da moral e da intelectualidade do ser. E que nada deve permanecer oculto, mas amplamente divulgado. A candeia, nesse caso, simboliza o quê? Simboliza um instrumento de iluminação cuja chama alimentada pelo óleo abastece a escuridão reinante. Os esclarecimentos. Um povo, e nós sabemos disso, toda nação que não é esclarecida, que não é educada, tem dificuldade no progresso. O progresso não chega até ali. E isso também se dá nas verdades espirituais. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida, enobrecida de valores morais e que afasta as trevas da ignorância existente no mundo. Também, Cristo, quando veio ao planeta, né, ele teve como escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem, enérgica e suave. Quanto lhes herdaram o patrimônio evangélico trazido ao mundo ao preço do próprio sacrifício? A infinita ternura de Jesus para conosco, na sua angelical alma, né, sugere-nos incessivamente e amorosamente o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. Então, temos várias parábolas. O interesse de Jesus, nesse caso, o que é? É que os seus discípulos da época, né, os seus discípulos de ontem e os discípulos de hoje, veja, em todos os tempos, né, ou em qualquer tempo, sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, de uma existência esclarecida e fraterna. Só assim poderemos brilhar. Isso significa, né, colocar a candeia, né, no velador, em cima, no alto, para que a luz irradie nos demais. Então nós temos aqui, Martins Peralva nos fala disso, o Espiritismo em particular, como revivência do cristianismo, também aí está, ofertando os oceânicos tesouros da codificação. Então se pergunta, de que mais precisa-se o homem
para engrandecer sua cultura, pelos sentimentos que lhe faltam de renovação espiritual e positiva, Martins Peralva nos fala lá no seu livro, Estudando o Evangelho. Então, aqui, para que possamos dar um fechamento, a palavra alqueire, né, citada no texto, é a antiga medida de capacidade, né, de cereais, ou seja em litros, seja em óleo, seja em quilo, e que servia também para guardar a reserva de óleo destinada a abastecer a candeia. Era a nossa fonte de energia, a nossa luz elétrica na época, né? Segundo Jesus, a candeia acesa deve ser colocada no velador, utensílio formado por uma haste de madeira apoiada numa base, que hoje seria a nossa lâmpada, né? Ou os nossos castiçais, se fosse vela, né? Então, assim, o que seria a nossa candeia, né? Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Tais ensinamentos do mestre dão-nos a entender claramente que a sua lei, que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiverem a felicidade de conhecê-las, pois sem esses conhecimentos paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Isso Rodolfo Caligares nos traz na parábola evangélica. Por isso, queridos irmãos, né, manda a prudência, aliás, que sejamos vigilantes nessa construção, né, dessa luz, através do esclarecimento de Jesus, né. Esta é a razão de Jesus que nos coloca a par dos seus ensinos sobre o mais complexo véu da simbologia. Então, como a última frase para a gente fechar, dentro dessa nossa reflexão sobre a parábola da candeia, o Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidão de pontos obscuros. Não lança, porém, inconsideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Então, está tudo organizado e programado, né, meus irmãos? Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida de que forem tomando oportuno fazê-las. Então, desta maneira, Jesus nos esclarece, né? Atendemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade do recurso à vida. Nossa existência é uma candeia viva. E que assim, irmãos, podemos refletir sobre o que traz o significado dessa parábola tão esclarecedora. Fiquem todos com Deus e obrigado pela atenção. Então, para encerrar o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje, convidamos todos a fechar os olhos, aqueles que se sentiram confortáveis, para nossa prece de encerramento. Querido Pai, muito obrigada por esses momentos de estudo, de reflexão. Que tudo que recebemos hoje possa nos auxiliar na compreensão da nossa existência, das nossas provas, possa servir de esclarecimento e consolo a todos nós. E que na próxima semana possamos levar conosco esses conhecimentos, essas reflexões, e que elas possam nos auxiliar nos conflitos, nas provas
pelas quais passamos. Que Jesus possa nos acompanhar também, os bons amigos que estiveram conosco nessa noite. Que assim seja.